Pronto. Dia 12 de março de 2021, vamos dar seguimento, então, ao nosso Seminário Internacional e Disciplina de Pós-Graduação, intitulado O Suicídio em Jovens, uma Compreensão Fenomenológica. É ministrado pela professora Ângela Lisbelo, pela professora irmã Jacinta Turolo Garcia e por mim. Agradeço a presença de todos e a ideia é nós iniciarmos brevemente hoje as respostas às perguntas do dia de ontem. Então, eu passo a palavra para a professora Ângela. Obrigada. Eu vou responder às perguntas. Prima di tutto alla domanda, all'osservazione del professor Andrés su, noi diciamo elettroshock, voi dite elettroterapia, come si dice? Elettroterapia. Elettroconvulsoterapia. Convulso, perché fa venire le convulsioni. Questa è la cosa grave. A professora Ângela, então, vai começar hoje respondendo as perguntas que foram feitas na aula passada, e agora ela vai começar com a observação do professor Andrés sobre a elettroconvulsoterapia. Noi diciamo shock, che è un po' meglio, convulso significa proprio che fa venire le convulsioni. Nós italianos falamos eletrochoque, ela acha que choque é um pouco melhor, porque convulso a gente sabe que está fazendo com que a pessoa tenha convulsões. Sì, infatti, è la stessa cosa. Dunque, sì, io so che nell'ambito della psichiatria ufficiale alcuni ancora usano l'elettroshock. Eu sei que no âmbito da psiquiatria oficial ainda tem pessoas que utilizam o eletrochoque. Anche se adesso si preferiscono i farmaci piuttosto che l'elettroshock. Mesmo se hoje em dia se prefere as medicações ao eletrochoque. Apesar disso, ainda tem pessoas que usam. Sì, anche negli psichiatri che sono organicisti, noi diciamo, cioè che lavorano piuttosto sul corpo che non sulla psiche. Ecco. Mesmo aqueles psiquiatras que a gente chama de organicista, eu não sei esse vocabulário, Andrés, mas são aqueles... Está ótimo, absolutamente compreensível. Tá, que trabalham também com o corpo e não só com a psique, com o orgânico. Sì, perché l'idea di fondo è che le malattie, le doenze, i disturbi psichici in verità sono dei disturbi del cervello, quindi sono fisici. A ideia principal é que os distúrbios, as doenças, são distúrbios do cérebro e são distúrbios físicos. Ecco, chi usa l'elettroshock pensa questo. Ma quem usa eletrochoque pensa dessa forma, que os distúrbios são do cérebro e por isso são do físico. Ora, io voglio osservare, perché la mia non è una risposta, è un'osservazione, che riguarda anche un'altra domanda che è stata posta da Renata sulla depressione sensoriale, diceva, l'endogena è genetica o sensoriale. Ora... eu quero fazer uma observação que também diz respeito à pergunta que foi feita pela Renata sobre a depressão sensorial, depressão genética e depressão sensorial. Legata alla sensorialità. Ligada à depressão sensorial. Allora, è vero che l'essere umano, adesso come andremo a esaminare ancora meglio, l'essere umano ha queste tre componenti, quella corporea, psichica e spirituale, e quindi non possiamo separare radicalmente nessuna di queste tre componenti. Il corpo è anche importante.
É claro que, como nós vimos, o ser humano ele tem essa tripla estrutura, corpo, psique, dimensão corpórea, psíquica e espiritual, e elas estão interligadas. Então, a gente não deve deixar nenhuma delas de fora, e o corpo também, ele é muito importante. È anche possibile, come nel caso del singhiozzo che abbiamo visto ieri, che una reazione fisica possa avere dei risultati dal punto di vista psichico e anche spirituale. A gente pode ver, como aconteceu ontem no caso que foi dado do soluço, que uma reação física pode ter um resultado, ocasionar, né, um resultado sobre a dimensão psíquica e até espiritual. Perché è quello che diceva ieri il professor Andrés a proposito di quella persona che era riuscita a riprendere il contatto con la realtà attraverso l'elettroconvulsoterapia. Ecco. E isso a gente pode associar àquilo que o professor Andrés falou ontem, aquela observação daquela senhora que conseguiu retomar a sua vontade de viver, se alimentar, por meio da elettroconvulsoterapia. Sì, e questo è possibile. Tuttavia, io penso che l'uso di questi strumenti così invasivi dovrebbe essere nei limiti del possibile evitato per stabilire invece che i disturbi psicofisici, perché il corpo vivente è psicofisico, per intervenire piuttosto sulla psiche che può far migliorare le condizioni della persona. A professora Ângela, ela acha que esses tipos de terapia, como a eletroconvulsoterapia, deveriam ser, no máximo do possível, elas deveriam ser não utilizadas, né? Utilizadas no mínimo possível, porque os distúrbios são psicofísicos, né? Eles dizem respeito ao LAIB, ao corpo animado, né? Então, seria melhor tratar a dimensão psíquica, né, e também a dimensão física junto, mas evitando esse tipo de instrumentos, de tratamentos invasivos, como o eletrochoque. Perché spesso quando si interviene o con il medicamento o con l'elettroshock, sembra che il sintomo sparisca, ma in realtà il problema di fondo rimane. Porque ela acha que quando a gente entra com medicamento, ou no caso com eletrochoque, parece que os sintomas, eles desaparecem, mas no fundo a causa deles continua, ela não foi tratada. E quindi probabilmente la soluzione del problema è solo momentanea e non duratura. E provavelmente com esses tipos de tratamento a solução do problema ela é só momentânea, mas não duradoura. Ecco, Leandro poi aveva chiesto se i fattori che determinavano il singhiozzo del caso di Binswanger fossero anche spirituali. Certamente io penso che siano stati spirituali, cioè la posizione della madre aveva colpito tutta la persona di questa giovane, e quindi però lei aveva attraverso la psiche somatizzato questo rifiuto della madre, l'aveva somatizzato. Sim, a professora Ângela diz que o fator a pergunta do Leandro, desculpa, a pergunta do Leandro, se os fatores determinantes do soluço também seriam espirituais. A professora Ângela acha que sim, diz que sim, porque a posição da mãe, muito provavelmente, ela atingiu toda a estrutura daquela jovem, né? E o que acontece é que pela psique, ela reagiu de uma forma somatizando aquilo que foi atingido em toda a sua estrutura, inclusive na dimensão espiritual.
Ecco, sì. Poi la domanda che ha fatto Jefferson sulla dimensione spirituale e psichica nell'ateismo, questo magari la trattiamo dopo, nel corso del nostro discorso. A pergunta, então, do Jefferson sobre a dimensão espiritual e o ateísmo, ela provavelmente vai ser tratada agora nessa terceira parte, ao longo dessa aula. Vai ser um tema que vai ser abordado. E la questione della depressione dell'infanzia è molto interessante, perché indicherebbe un po', darebbe ragione un po' a Binswanger quando dice che le casi di depressione gravi sono dei casi strutturali quasi dell'essere umano. E também com relação à depressão na infância. A princípio, isso dá razão à posição de Binswanger, que existem casos de depressões que são estruturais. Então, quando a depressão ela já surge na infância, pode ser uma indicação de um caso desses. E poi Natalia aveva detto che le parole endogeno e esogeno insomma erano troppo semplici, e aveva indicato fattori intrinseci e fattori socioculturali e storici. Ma endogeno ed esogeno significa proprio questo. Cioè, approfittiamo per dire, quando noi diciamo endogeno vuol dire che ci sono dei fattori dentro l'individuo. Quando diciamo esogeno, ci sono fattori che vengono dalla società, dal di fuori, dall'ambiente culturale. Per non dire ogni volta fattori che vengono dall'interno e fattori che vengono dall'esterno, usiamo queste due parole greche, insomma, endogeno ed esogeno, sono due parole antiche. A professora Ângela justifica a observação da Natália feita que lhe parecia, a Natália, o endógeno e exógeno, dois termos muito simples, que seria melhor dizer fatores intrínsecos de um lado e fatores socioculturais históricos de outro. A professora Ângela argumenta que ela acha mais simples o uso dessas duas palavras antigas, gregas, porque, no fundo, é mais fácil dizer endógeno do que fatores intrínsecos ao indivíduo. E é mais simples também dizer fatores exógenos do que dizer fatores socioculturais históricos. Mas, no fundo, essas duas sugestões da Natália são definições do que é um fator endógeno, intrínseco, ou exógeno, que vem do exterior, da sociedade, da cultura e da história. Ecco, questo è un uso, diciamo, un po' più tecnico. Quando diciamo endogeno e esogeno sono parole più tecniche nell'ambito della ricerca, ecco. Então, quando a gente fala endógeno e exógeno, são palavras um pouco mais técnicas, mas no âmbito da investigação, da pesquisa científica. Ecco, allora oggi dobbiamo affrontare la questione della cura. Abbiamo parlato prima del senso della vita e del valore della vita, e abbiamo visto che ci sono due possibilità. Persone che... Bom, hoje nós vamos falar sobre a questão do cuidado da vida. Nós falamos já, então, sobre o sentido da vida e sobre o valor da vida. E disso que foi falado, ficaram duas observações fundamentais. Cioè, noi possiamo dire che la maggior parte delle persone, anche rispetto alla propria vita, ritiene che la propria vita abbia un senso, così come la propria vita ha un valore. A gente pode dizer, então, que a maioria das pessoas acredita que a vida tem um sentido e por isso também ela tem um valor. E che quindi vale la pena vivere, vale la pena lavorare, vale la pena agire nella società. E por causa disso, vale a pena viver, vale a pena trabalhar, vale a pena agir na sociedade.
Poi c'è una minoranza, possiamo dire che è una minoranza, poi dipende dalle situazioni anche storiche, ma in ogni caso una minoranza che considera invece la vita senza senso e senza valore. E também tem uma minoria, a gente sabe que isso também ocorre, varia de acordo com a cultura e a história, mas tem uma minoria que considera a vida sem valor e sem sentido. Allora bisogna indagare come mai queste persone credono che la vita non abbia un senso e non abbia un valore. Ed è quello che abbiamo cercato di fare per mostrare che ci sono delle situazioni molto estreme in alcuni casi di persone che non accettano il senso e il valore della vita fino a togliersi la vita, ma non, attenzione, ma non perché non amino la vita la amano, ma pensano che la loro vita non abbia senso e valore vissuta in quel modo. A gente se pergunta, então, como é possível que existam pessoas que consideram a vida sem valor e sem sentido? E nós vimos também que existem situações extremas onde pessoas que não aceitam o valor e o sentido da própria vida, a ponto de querer tirar a vida, suprimi-la. Não que essas pessoas não amem a vida, eles amam a vida, mas eles não percebem o sentido e o valor da própria vida. E questo naturalmente conduce al suicidio, abbiamo visto, no? Che è la modalità, diciamo, la tentazione forse di queste persone è di togliersi la vita. E a reação, então, dessas pessoas é o suicídio, é tirar a própria vida. E quindi noi possiamo anche dire che la differenza fra le persone che cercano di vivere la propria vita in una forma che definiamo in alcuni casi normale e persone che non riescono a vivere la loro vita normalmente. Então, a gente pode falar assim, que existem pessoas que conseguem viver a sua vida de uma forma que a gente diria normal, e que existem pessoas que não conseguem viver a sua vida de um modo que a gente considera normalmente. Ecco, allora per evitare il termine normale, che sembra un termine discriminatorio nei confronti del anormale, anormale e normale, sembrerebbe anormale quasi non essere umano, insomma, per evitare questo. Para evitar esse termo normal e anormal, porque quando a gente utiliza anormal, parece que a gente está indicando que aquela pessoa quase não é humana. Ecco. Tem uma outra possibilidade. Si può usare questa definizione, quelli che condividono l'esperienza comune e quelli che non condividono l'esperienza comune, lo stile di vita comune. Uhum. A gente pode utilizar este termo, aqueles que compartilham uma experiência comum e aqueles que não compartilham uma experiência comum. E questa è una proposta che viene da Binswanger, il quale aveva ripreso una osservazione del filosofo Edmund Husserl, che era il maestro della Stein, come sappiamo. E essa solução, essa possibilidade foi dada pelo Binswanger a partir de uma análise que ele toma de Husserl, que nós sabemos que foi o filósofo mestre da Edith Stein. E Husserl appunto diceva che gli esseri umani condividono uno stile di esperienza comune. E Husserl dizia que os seres humanos, eles compartilham um tipo de experiência comum. Uno stile, è possibile tradurre proprio stile? Um estilo de vida comum. Ecco, va bene anche tipo, attenzione. Però era come dire che in questo momento noi ci stiamo comprendendo, stiamo comunicando, e quindi questo è un condividere lo stile di esperienza comune.
Isso quer dizer que, neste momento, nós estamos conversando, estamos nos comunicando e nos entendendo. Isso significa que nós estamos compartilhando um estilo de vida comum. Podemos compartilhar isso. Ecco, può accadere che nel nostro contesto, oppure la nostra esperienza ci dice che abbiamo contatti con persone che soffrono molto, per esempio, perché non condividono questo stile di esperienza comune. E nós, na nossa experiência, nós sabemos que existem muitas pessoas que sofrem porque não são capazes de compartilhar esse estilo de vida comum, que vivem essa experiência de não ser capaz de compartilhar. Ecco, questo lo dico come premessa, perché vorrei articolare questo nostro intervento distinguendo cosa significa cura per quelli che condividono lo stile d'esperienza comune e cosa significa cura per quelli che non condividono lo stile d'esperienza comune. Então, o que foi dito até agora foi colocado como pressuposto, porque agora o passo seguinte é o que significa o cuidado ou o tratamento, né, a cura, né, nesse sentido amplo, para aqueles que compartilham uma experiência de estilo de vida comum, e o que significa este cuidado, esse tratamento para aqueles que não compartilham um estilo de vida comum. Então, nesses dois casos, o que a gente está entendendo com essa palavra cuidado, cuidar? Allora, per quelli che condividono uno stile dell'esperienza comune, vorrei proporre l'interpretazione che Edith Stein, che possiamo ricavare, anzi diciamo così, che possiamo ricavare dalle opere di Edith Stein rispetto al tema della cura. Então, para aqueles que compartilham a experiência de vida em comum, ela propõe que a gente utilize Edith Stein, de quem, a partir das suas obras, a gente pode tirar esse argumento, né, essa descrição do que é a vida, para o cuidado da vida para esse tipo de pessoa. Mentre per coloro che non condividono lo stile d'esperienza comune e che hanno bisogno della cura e che devono essere curati. E para aqueles que não compartilham o estilo de vida comum e eles precisam ser cuidados, ser tratados, para eles. Vorrei proporre l'interpretazione di uno psichiatra italiano, Bruno Callieri, che alcuni di noi conoscono, che era stato un discepolo indiretto, insomma, che si rifaceva le teorie di Ludwig Binswanger. E para ele, para esse tipo de pessoas, a Ângela vai utilizar os argumentos de um psiquiatra italiano, Bruno Callieri, que era um discípulo indireto, né, que utilizava os métodos de Binswanger. Parliamo di Binswanger e della Stein perché anche Binswanger usa il metodo fenomenologico per la psicopatologia, cioè per comprendere e curare le patologie che noi chiamiamo patologie della psiche. E nós estamos usando Stein e Binswanger porque os dois são filósofos, são fenomenólogos, e eles utilizam a fenomenologia para falar das psicopatologias e o modo que elas podem ser tratadas. E eles, ou seja, as patologias que dizem respeito à dimensão psíquica. Ecco, allora, cosa ci dice la Stein che riguarda appunto la cura? Prima c'era stata questa richiesta sull'evidenzias. È chiaro che la cosa più importante della fenomenologia di Edmund Husserl e di Edith Stein è la scoperta della nostra interiorità in cui sono presenti le esperienze vissute che chiamiamo vivenzias. Então, o que Edith Stein diz com relação a este cuidado
E a gente sabe que o que ela diz vai ser sempre por um meio de análise das vivências, né? A descoberta mais importante da fenomenologia de Husserl e Edith Stein foi essa descoberta da nossa interioridade e como a gente pode descrevê-la por meio das vivências. Ecco, quindi quello che viene scoperto è che noi attraverso le vivenzias conosciamo noi stessi e il mondo esterno. Então, o que foi descoberto que por meio das vivências a gente reconhece a nós mesmos e o mundo externo. Per esempio, attraverso la percezione esterna noi conosciamo, la percezione è una vivenza, e noi conosciamo il mondo esterno, per esempio gli oggetti, il computatore, gli oggetti che abbiamo a disposizione, attraverso una percezione che utilizza i sensi. Então, por exemplo, a percepção ela é uma vivência, então por meio dessa vivência da percepção, a gente conhece o mundo exterior, por exemplo, os objetos, computador, que estão aqui frente a nós. Poi c'è una percezione interna che ci dice che cosa stiamo vivendo nel momento in cui noi, per esempio, tocchiamo, vediamo un oggetto fisico. E depois tem a percepção externa, que nos diz o que nós estamos... Interna, que nos diz o que a gente está vivendo, vivenciando, enquanto a gente, por exemplo, toca um objeto exterior. O que nós estamos vivenciando dentro de nós? E già qui distinguiamo la percezione esterna, ha bisogno dei sensi e della corporeità, la percezione interna si riferisce a quella dimensione che noi chiamiamo delle vivenzias psichiche. E aqui a gente já distingue, na percepção externa, ela necessita dos sentidos externos, da corporeidade, e a percepção interna, ela se baseia naquelas vivências internas que nós chamamos de vivências psíquicas. Le vivenzias psichiche sono quelle legate soprattutto alla dimensione istintiva, reattiva, compulsiva, che rappresentano un nostro bagaglio esistenziale. As vivências internas são aquelas vivências psíquicas que dizem respeito às dimensões instintivas, reativas, compulsivas, toda aquela nossa bagagem existencial. Poi noi abbiamo un gruppo di vivenzias che rappresentano invece lo spirito. E qui vorrei dire bene, spirito vuol dire intelletto, capacità di valutazione intellettuale e di decisione volontaria. E nós também temos as vivências que dizem respeito à dimensão do espírito. E aqui, espírito, é importante saber que diz respeito ao intelecto, a capacidade de valoração intelectual e também a nossa capacidade de decisões, tomar decisões de nossa vontade. Ecco, e qui la distinzione, all'interno dello spirito noi possiamo distinguere due momenti che riguardano l'attività spirituale, intellettuale e volontaria, quindi le vivenzias relative all'attività intellettuale e volontaria. E dentro do espírito, a gente pode, existem duas dimensões também. Uma que diz respeito às atividades espirituais, intelectuais e voluntárias. E un'altra dimensione che noi possiamo definire spirituale anche, ma riguarda l'apertura dell'essere umano verso il divino. E uma outra dimensão que a gente também pode chamar espiritual, que diz respeito à abertura do ser humano ao divino. Noi abbiamo una sola parola per dire spirituale, sia nel primo caso che nel secondo. Nós temos uma só palavra para dizer espiritual, tanto no primeiro caso, que é esse geral, que tem duas dimensões, quanto no segundo caso, que é mais específico. Nelle nostre lingue latine, che
noi stiamo parlando delle lingue latine, portoghese e italiano sono lingue che derivano dal latino, abbiamo solo... Desculpa, isso acontece na língua latina, no italiano, no português, que nós temos apenas essa palavra, espírito, para falar dessas duas dimensões. Mentre nella lingua tedesca esistono due aggettivi che sono legati alla parola Geist, che è spirito. Uno geistig, ma adesso non è necessario che, ve lo dico, ma non è necessario che lo ripetiamo, uno è geistig e uno è geistlich, che indicano le due dimensioni, intellettuale volontaria o quella religiosa. E na língua alemã, mas na língua alemã a gente tem duas palavras que se refere à dimensão do espírito. Geistes, que indica a dimensão, uma é geistlich e outra geistes. Uma indica a dimensão do espírito como atividade intelectual e voluntária, e a outra indica como atividade espiritual de abertura ao divino. Ecco, quindi la spiritualità in senso divino si dice Geistlichkeit, cioè è un'altra parola rispetto al Geist, e questo è il punto. E a espiritualidade com relação ao divino se chama Geistlichkeit, e se sabe que se está fazendo essa referência a esta abertura. Ecco, allora qui poi dirò qualcosa sulla questione religiosa dell'ateismo o meno, ma prima andiamo avanti per trovare all'interno delle nostre vivenze una vivenzia molto importante che riguarda il riconoscimento dell'alterità. E ela vai falar depois um pouco sobre a questão do ateísmo que foi feita, mas agora é importante a gente trabalhar com ver essa vivência, uma vivência importante que nós temos, que diz respeito ao reconhecimento da alteridade. Noi sappiamo che questa vivenzias è detta con una parola alemanna che non possiamo tradurre nelle nostre lingue. Nós sabemos que essa vivência, ela é escrita com uma palavra alemã que a gente não consegue traduzir na nossa língua, nas línguas latinas. Ma questa parola alemanna ha il significato, vuol dire che noi sentiamo che l'altro è simile a noi. Mas essa palavra alemã tem um significado que quer dizer, nós sentimos que o outro é parecido, semelhante a nós. E questa similitudine, somiglianza, è colta da noi immediatamente, intuitivamente. E essa semelhança que nós percebemos no outro, ela é colhida por nós imediatamente, intuitivamente. Noi traduciamo, ma forse posso scrivere qui la parola. Ecco. O Andrés já escreveu. Questa è la parola che noi traduciamo con i termini empatia. Essa é a palavra que nós traduzimos com o termo empatia ou entropatia, que é Einfühlung. Entropatia, esattamente. Questa è la Einfühlung. Dentro c'è fühlen, significa sentire nel senso di sentire, come noi diciamo sentimento, in questo senso. E nessa palavra tem essa, dentro dela tem a palavra fühlen, que vem de feeling, sentir, e no sentido de sentir sentimentos, não de sentir sensações. Benissimo. Cioè, il professor Andrés è riuscito a scrivere pure la I con 2 punti, cosa che io non so fare. O professor Andrés conseguiu escrever com os 2 pontos e a Ângela não consegue, então ela botou o U com o E, mas os 2 escreveram certo. Si può mettere la E, oppure, insomma, in realtà bisogna usare i 2 punti. Ecco, l'Einfühlung. Intropatia, empatia, sì. Ecco, non vuol dire, attenzione, non vuol dire simpatia o antipatia, non vuole Atenção, dire. não quer dizer simpatia ou antipatia.
ma vuol dire soltanto la somiglianza, la scoperta che l'altro può vivere come le vivencias che viviamo anche noi. Mas quer dizer simplesmente a descoberta do outro como alguém que vive vivências semelhantes às minhas. Perché noi possiamo dire che dalla simpatia invece può nascere l'amore, per esempio. Dall'antipatia può nascere l'odio, ma l'antipatia e la simpatia non sono l'empatia. A gente pode dizer que a antipatia, da simpatia pode nascer o amor e da antipatia pode nascer o ódio, mas a empatia, ela não é nem simpatia nem antipatia. Allora, questo è molto importante perché il riconoscimento dell'alterità simile a noi certamente ci porta ad aprirci nei confronti degli altri, diciamo normalmente, cioè se condividiamo uno stile di esperienza comune, ma insomma normalmente noi siamo aperti nei confronti degli altri simili a noi. O que acontece é que nesse reconhecimento da alteridade como semelhante a nós, nas condições que a gente diz normais, ele deveria promover uma abertura nossa com relação aos outros. A professora Ângela fala confronto, aqui no Brasil confronto a gente percebe como luta. E confronto não é nesse sentido, é estar frente ao outro, reconhecê-lo como semelhante. Isso é importante porque... Possiamo anche dire in italiano rispetto agli altri, no? Ecco, riguardo agli altri. A gente pode dizer também em italiano respeito ao outro. Então, mas realmente a palavra que Edith Stein usa é confronto, nesse sentido de estar frente, reconhecer o outro como semelhante. Esattamente. Allora, seguiamo questa linea positiva, cioè riconosco che l'altro è simile a me, quindi entropatia o empatia. Poi, então vamos seguir esta linha positiva. Eu reconheço que o outro é semelhante a mim, então eu tenho uma empatia ou entropatia com relação a ele. Poi io sono ben disposta nei confronti dell'altro e quindi simpatia è la seconda parola. E se eu estou bem disposto no confronto com o outro, então daí surge uma simpatia, aquela segunda palavra. Sono tutte vivenzias, attenzione, empatia, vivenzia, simpatia è una vivenzia. São todas vivências. A empatia, é importante a gente notar, a empatia é uma vivência, a simpatia também é uma vivência, uma outra vivência. E posso arrivare al sentimento dell'amore. E dessa vivência da simpatia, eu posso chegar ao sentimento do amor. Che è anche un'altra vivenza, attenzione, vivenzia. Que é uma outra vivência também. L'amore che può essere per alcune persone, per le persone vicine, per le persone della famiglia, per esempio. O amor que pode ser específico a uma pessoa, ou pode ser das pessoas próximas, algumas pessoas próximas, ou as pessoas da família, por exemplo. Ma può essere anche l'amore per tutti gli esseri umani. Mas pode ter também o amor a todos os seres humanos. E quindi l'amore per l'umanità. Ou seja, o amor pela humanidade. Ed è questo che interessava molto a Edith Stein, non solo l'amore per le persone che si conoscono, certo, più vicine, ma anche l'amore per l'umanità. E isso interessava muito Edith Stein, não apenas o amor pelas pessoas que a gente conhece, os próximos, mas o amor por toda a humanidade. No, questo non vuol dire, noi non possiamo conoscere tutta l'umanità, però se abbiamo amore per l'umanità, ogni persona che non conosciamo e che ci viene incontro è accettata con amore. Isso quer dizer, não que a gente possa conhecer toda a humanidade, mas se nós temos o amor pela humanidade, todas as pessoas que vêm ao nosso encontro, a gente tem essa atitude
de amor com relação a elas? Essa abertura e essa atitude de amor. Allora, che cos'è veramente la cura? In questo senso possiamo dire anche che questa apertura è una cura. E nesse sentido, a gente pode dizer também que esta abertura é um cuidado, né? É um tratamento também, uma cura. Sì, e il termine cura è proprio un termine latino che indica appunto questo avere attenzione, avere interesse. Allora esaminiamo avere attenzione, cioè io fisso la mia disponibilità interiore verso una persona o più persone. Questa è l'attenzione. Então, ter este cuidado, cura, né, com relação aos outros, é uma palavra latina que significa ter atenção, ter interesse. Ter atenção é eu fixo a minha disponibilidade interior com relação àquela pessoa. Interesse è molto interessante perché la parola interesse significa essere fra. Interesse significa essere all'interno di qualche cosa di cui ho cura e verso la quale ho attenzione. E interesse, é interessante que a própria palavra diz que é estar em algo que é interno e que eu tomo cuidado, que eu faço atenção a ele, né? Interesse, interesse, infatti essere sera, naturalmente, e inter tra, quindi significa stare tra, nel senso che io cerco di essere vicino a una persona, più persone, poi dipende. Então, eu procuro estar próximo, estar entre, né? Interesse é ser entre. Então, eu tenho essa disposição interior de estar próximo aos outros, estar entre as outras pessoas. Così si fonda una comunità, attenzione, termine molto importante. E dessa forma é que se funda uma comunidade. Atenção, porque este termo é muito importante. E ci possono essere molte comunità, cioè ci può essere una comunità più piccola che la famiglia, più grande che l'amicizia, più grande ancora che sono le persone che abitano più vicino a noi, oppure lo Stato, oppure tutta l'umanità. E pode haver vários tipos e tamanhos de comunidade. Uma comunidade mais pequena, que é a família, uma comunidade um pouco maior, que são as amizades, uma comunidade maior ainda, os nossos vizinhos, ou uma maior, o Estado, e ainda uma outra maior, que é toda a humanidade. E l'atteggiamento che dobbiamo avere nella comunità è un atteggiamento di solidarietà. Solidarietà vuol dire essere insieme a queste persone, sostenerle. E a atitude que a gente deve ter numa comunidade é a atitude de solidariedade. Solidariedade quer dizer estar junto, sustentar-se mutuamente. E anche di responsabilità. Quindi prendere su di me la cura delle persone. E também implica numa atitude de responsabilidade, ou seja, tomar para mim também o cuidado, a cura das pessoas com quem eu convivo. Questo è un atteggiamento che ha due aspetti. Uno è quello dell'amore. Amo queste persone. Abbiamo visto che l'amore è l'elemento fondamentale di coesione. E essa atitude, ela tem dois aspectos. O primeiro aspecto é do amor. Eu amo essas pessoas. E a gente sabe que o amor é uma atitude fundamental para a coesão. E anche l'aspetto morale, cioè il dovere, c'è anche l'aspetto del dovere. È bene che io faccia così,
è un mio dovere, quindi dovere e amore. E também tem um aspecto moral, que é o aspecto do dever, ou seja, é bom que eu faça assim, isto é o meu dever. Então tem Allora, esses dois aspectos, o amor e o dever. allora applichiamo questa cosa ai giovani, perché il nostro discorso sono i giovani. Applichiamo questo ai giovani. Vamos aplicar, então, o que a gente viu até aqui aos jovens, porque é deles que nós estamos tratando aqui. Quindi bisogna conoscere i giovani, stare vicino ai giovani e accompagnarli. Questi sono i tre momenti fondamentali. Então, é necessário, é muito importante a gente conhecer os jovens, estar próximo a eles e acompanhá-los. São três aspectos muito importantes. Questo è un processo che noi consideriamo largamente un processo educativo. E esses três aspectos, eles implicam num processo que nós consideramos, em um sentido bem amplo, um processo educativo. Infatti la Stein non parla direttamente ai giovani, ma nelle conferenze che ella ha tenuto negli anni 30 si rivolgeva ai genitori, agli educatori e agli insegnanti. E Edith Stein, ela não fala diretamente aos jovens, mas nas conferências que ela deu, especialmente em torno dos anos 30, ela fala aos pais, aos educadores e aos professores. Ecco, il professor Andres probabilmente ha quel mio testo sui giovani, ecco, su come la Stein avrebbe trattato i giovani, cioè attraverso gli educatori. Però, attenzione, noi possiamo anche, io ho immaginato, vero, Maria Cecilia lo sa, no? Ho immaginato che la Stein parlasse direttamente ai giovani in un testo che gentilmente la professora Maria Cecilia ha tradotto. Então, a professora Ângela, ela diz que Edith Stein, ela não falava diretamente aos jovens, como acontece com o professor Andrés, né? Mas ela imaginou como que seria se Edith Stein falasse aos jovens, e foi um texto que a Ângela apresentou, e depois eu tive o privilégio de traduzir. Então, ela fala como se fosse Edith Stein, imaginando como ela falaria aos jovens. E questo testo sarà pubblicato, vero? Professora Maria Cecilia dice questo testo sarà pubblicato. Sim, este texto vai ser publicado dalla dottoressa professora Magna. Magna. Sim, vai ser publicado pela PUC São Paulo, no evento que nós tivemos no ano passado, Educar para a Eternidade, um desafio possível, e a professora Ângela fez esse texto para esse evento. Perché? Allora, vediamo bene questo passaggio perché può essere utile. Che cosa dobbiamo fare nei confronti dei giovani? Tre cose. Vamos ver, então, essa passagem, que isso pode ser útil para nós. O que nós temos que fazer quando nós nos deparamos com os jovens? Três itens. Tem outro texto que o professor Andrés também colocou, do exemplo para os jovens. Istruzione, educazione, formazione. Instrução, educação e formação. São três momenti importanti che tutte e tre li dobbiamo realizzare nell'incontro con i giovani. São três momentos importantes e todos os três a gente deve realizar quando a gente está no confronto com os jovens. La istruzione vuol dire che noi dobbiamo far conoscere la nostra cultura, la storia, le scienze. Questo è l'aspetto della istruzione. A instrução significa que a gente deve fazer com que eles conheçam a nossa cultura, a história, as ciências, ou seja, todos esses aspectos, eles são aspectos que dizem respeito à instrução. Poi, invece, educazione significa come dobbiamo comportarci nella società, per esempio, e nei confronti degli altri.
Educação significa como devemos nos comportar, por exemplo, na sociedade, na relação com os outros. E la formazione riguarda invece, secondo la Stein, il comunicare il senso della vita e la finalità della vita. E a formação, segundo Stein, significa comunicar o sentido, a finalidade da vida aos jovens. E questa finalità, secondo la Stein, è una finalità che supera il tempo e la storia, perché tende alla vita futura, anche alla eternità. E essa finalidade, ela supera o tempo e a história, porque ela tende a uma vida futura, à eternidade. Quindi noi possiamo dire che è una formazione anche religiosa, secondo la Stein. Então, nós podemos dizer que é uma formação também religiosa, segundo Stein. Ecco, allora vorrei riprendere qui quella domanda che Jefferson aveva proposto ieri a proposito della dimensione psichica e spirituale nell'ateismo. A professora Ângela vai retomar, então, a pergunta do Jefferson, que foi feita ontem, a propósito da dimensão psíquico e espiritual no ateísmo. Secondo la Stein, l'essere umano ha in se stesso una traccia del divino, cioè noi sappiamo che c'è qualcosa che è divino, che ci supera. Segundo Stein, existe em todo ser humano, em toda pessoa, um traço do divino, ou seja, nós sabemos que existe algo que nos supera, que está além de nós. Infatti, noi parliamo dell'eternità, ma l'eternità non è un oggetto della nostra esperienza, ma sappiamo che cos'è l'eternità perché c'è una traccia del divino in noi. De fato, a gente fala em eternidade, apesar da eternidade não ser um objeto da nossa experiência. Se nós conseguimos falar eternidade, é porque existe um traço do divino em nós. Questo elemento divino, però, passa attraverso tutta la nostra struttura umana, si trova nel fondo della nostra singolarità, ma si esprime attraverso tutta la nostra struttura. Esse elemento divino, ele passa, ele se expressa através de toda a nossa estrutura humana, embora ele se encontra na nossa interioridade. E quindi passa attraverso la psiche e anche il corpo, la psiche e lo spirito. Então, essa dimensão, esse elemento do divino, ele passa através do corpo, da psique e do espírito. Infatti, ci sono le forme espressive religiose fisiche, per esempio quando noi compiamo degli atti fisici, come inginocchiarsi, fare il segno della croce o altri atti. De fato, existem formas religiosas físicas. Por exemplo, o modo como o fato da gente se ajoelhar ou fazer o sinal da cruz. Poi ci sono, è chiaro che se facciamo questi atti, vuol dire che la nostra psiche ha accettato l'apertura verso il divino e lo spirito anche ha accettato questa apertura verso il divino. E abbiamo la spiritualità, quella che abbiamo chiamato la spiritualità religiosa. E se nós fazemos estes atos, do ajoelhar-se, sinal da cruz, quer dizer que a gente aceitou, com relação à nossa psique, que nós aceitamos uma abertura para o divino. E também na dimensão espiritual, a gente aceitou essa abertura, e aqui, então, se dá aquilo que a gente chamou de espiritualidade. Geistlichkeit, no? Geistlichkeit. Per esempio, noi possiamo accettare che amiamo le altre persone perché Dio è amore. Questo è un discorso che nasce all'interno della nostra accettazione psichica e accettazione spirituale.
Nós podemos, por exemplo, aceitar um discurso que diz que Deus é amor, e e a gente aceita isso, tanto na nossa dimensão psíquica quanto na nossa dimensão espiritual. Cosa succede nella situazione di indifferentismo o ateismo? O que acontece, então, numa atitude de indiferença ou de ateísmo? Vuol dire che la nostra psiche dice: ma no, questa apertura verso il divino non c'è, anzi non la voglio vedere, mi disturba. Ou significa que a nossa psique diz que esta abertura para o divino não existe em nós, ou então que eu não quero vê-la, eu não quero tratar sobre ela e vê-la. In questo caso, perché Jefferson chiedeva se in questo caso la psiche è fracca, no? Cioè debole, se la psiche è debole, non è questione di debolezza. Quando io parlavo di debolezza parlavo più dei disturbi della psiche. L'ateismo non può essere considerato un disturbo, ecco, questo devo dire. Scusi, che cosa può essere considerato un disturbo? Dico che l'ateismo non può essere considerato un disturbo. Ok. Aqui não se trata do que a professora Ângela tinha falado da psique fraca, que a psique fraca se refere geralmente às patologias da psique. E o ateísmo, ele não pode ser considerado uma patologia. Ma poi la parte spirituale, cioè quella volontaria e quella intellettuale, dice: non voglio vedere Dio, Dio non c'è. E questo l'ateismo. E a gente pode ter também o ateísmo, que significa que é na parte espiritual, pela dimensão espiritual, ou seja, na dimensão intelectual e voluntária, eu digo, eu não quero ver Deus, Deus não existe. Però questo non significa, se seguiamo le indicazioni della Stein, ma anche se seguiamo le nostre indicazioni comuni, che noi aspiriamo sempre a qualche cosa di assoluto, di bene, di ottimo, appunto, e questa aspirazione dimostra che il divino è dentro di noi, anche se non lo vogliamo vedere. Mas, apesar disso, diz Stein, mas também tantas pessoas dizem, a própria professora Ângela, que nós sempre desejamos o absoluto, o que é bom, o que é ótimo, ou seja, uma dimensão que está em nós, mesmo que a gente não queira ver e não queira associá-la ao divino. Vediamo spesso delle interpretazioni di questo assoluto che sono legate alla nostra esperienza, il desiderio del successo, il desiderio di primeggiare, sono tutti degli assoluti che nascondono appunto la presenza del divino in noi. Uma interpretação ligada a essa experiência de absoluto que nós temos por exemplo, querer um sucesso, querer um protagonismo, ser privilegiado, então todos são um desejo de absoluto que nós trazemos em nós. Allora, noi abbiamo trattato il primo punto, che cos'è la cura per quelli che condividono l'esperienza comune secondo la Stein. Bom, então a gente tratou daquele primeiro ponto, o que é o cuidado, né, a cura para aqueles que compartilham uma experiência comum de acordo com Stein. Adesso dobbiamo vedere l'altro aspetto, la cura in relazione a quelli che non condividono lo stile di esperienza comune. E agora a gente tem que ver o segundo aspecto, que é a cura, o cuidado ou tratamento com relação àqueles que não compartilham o estilo de vida comum. Ecco, allora io vorrei citare qui un libro del professor Callieri, che adesso però prendo perché ho dimenticato di prenderlo. E ela vai citar aqui uma frase do professor Callieri, e ela está indo pegar o livro que ela tinha esquecido,
para fazer uma citação desse psiquiatra alemão, Bruno Caglieri. No, Lo italiano, italiano, desculpa, mas é psiquiatra? Eu fiquei no psiquiatra. Era psiquiatra, psiquiatra italiano. Italiano, che segue Binswanger, che è svizzero, cioè tedesco nel senso che parla alemano, non è alemano Binswanger, Binswanger è della Svizzera, però parla tedesco. E o Caglieri, ele segue Binswanger, que fala alemão, mas ele é suíço, da Suíça alemã. Questo è uno dei libri del professor Caglieri, che è intitolato Quando vince l'ombra, problemi di psicopatologia clinica. Este é um livro do professor Caglieri que tem como título Quando vence a sombra, problemas de psicopatologia clínica. Che cos'è l'ombra? Questo è un punto importante. O que é a sombra? Isso é um ponto importante. Perché vince l'ombra, quindi che cosa vuol dire che l'ombra vince? O que significa dizer que a sombra ela vence? È quello che io con altri termini chiamo la psiche fragile. É aquilo que a professora Ângela, com outros termos, chama da psique frágil. Questa psiche che è fragile e può, però attenzione, non significa in assoluto che è fragile. Ci può essere una psiche fragile che ancora non ha disturbi psichici, ma diventa l'ombra, c'è quando questi disturbi psichici invadono la psiche. Essa psique frágil, lembremos que ela não necessariamente ela é uma psique que leva a distúrbios, ela pode ser só momentânea, por um tempo, mas ela é considerada frágil, em sentido mais restrito, quando ela se deixa vencer pela sombra, a sombra toma conta dela. Allora, quali possono essere i disturbi che colpiscono una psiche fragile? Possono essere disturbi di personalità, disturbi paranoidi, deliranti, maniacali, depressivi. Quais são os distúrbios, então, que pode acontecer quando essa sombra toma conta, quando se tem uma psique frágil? Distúrbios de personalidade, paranoicos, delirantes, faltou mais um que eu não lembro, e depressivos. Maniacale e depressivo. Maníacos e depressivos. Quindi una serie, diciamo, di atteggiamenti che impediscono, nei casi più gravi, chiaro, ci possono essere dei casi meno gravi e casi più gravi, ma nei casi più gravi impediscono uno stile di esperienza comune. E são casos, são atitudes que, nos casos mais graves, impedem esse estilo de experiência comum, de vida comum. Non possiamo fare l'analisi di ognuno di questi, logicamente, ma questi disturbi riguardano in gran parte il rapporto anche con gli altri. A gente não vai poder fazer uma análise de cada um desses tipos, mas a gente pode dizer que, em grande parte, esses distúrbios, eles também incluem um distúrbio de relação com os outros. C'è un'alterazione della entropatia o dell'empatia, in questo senso non c'è un riconoscimento dell'alterità che conduce a comprendere l'altro. O que acontece se dà uma alteração da empatia ou da entropatia, em que essas pessoas não conseguem reconhecer o outro como um semelhante que propicia um acolhimento. Per esempio, i disturbi di persecutori, questi disturbi di persone che pensano che gli altri siano loro nemici e che vogliono fare del male, e non è vero. Por exemplo, o distúrbio de perseguição são aqueles distúrbios em que as pessoas pensam que os outros são inimigos e que querem fazer mal a eles, e isso não é verdade. Così ci possono essere
dei disturbi di narcisismo, cioè utilizzazione degli altri per i propri scopi. Também podem existir os distúrbios de narcisismo, que é a utilização dos outros para os seus próprios objetivos. Ancora, mania. La mania significa io faccio delle cose e non mi interessa che cosa gli altri pensano. Mania, né? O distúrbio maníaco pode ser eu faço as coisas e não me interessa o que os outros pensam. Questi disturbi non hanno relazione con il suicidio. Il disturbo che ha relazione con il suicidio è la depressione, abbiamo già visto ieri. Esses distúrbios, eles não têm relação com o suicídio. O distúrbio que tem relação com o suicídio é a depressão. È quindi la mancanza, proprio quello che noi dicevamo, la mancanza del senso della vita e del valore della vita. Ou seja, nós já falamos, a depressão seria a falta do sentido da vida e do valor da vida que pode levar ao suicídio. Anzi, abbiamo visto in un modo contraddittorio, da un lato la vita vale, ma io non posso viverla nel suo valore. Ha un senso, ma io non vedo il senso. Ecco. Existe, então, algo contraditório, porque eu percebo que a vida tem um valor, mas eu não consigo viver este valor com a minha vida. E o outro, eu percebo que a vida tem um sentido, mas eu não consigo encontrar este sentido na minha vida. Che cosa accade? Parliamo della depressione, ma questo vale anche per gli altri disturbi, che questo atteggiamento pervade la psiche, cioè impedisce per esempio di amare gli altri, di mettersi in rapporto con gli altri. Il professor Callieri diceva che il depresso è colui che non può amare, per esempio, non ce la fa ad amare, non ha più relazione con l'altro. Angela, l'atteggiamento è permeare la psiche, no? Ah, vuol dire che invade. No, è la parola che io non avevo ascoltato. Sim, a atitude que acontece nesses casos é que essa atitude, ela invade, ela permeia toda a psique e impede a pessoa de amar o outro, de ter relação com outra. Então, Callieri ou Binswanger dizia... Callieri, in questo caso Callieri dizia que a pessoa depressiva não consegue amar o outro. E allora, che cosa succede per la cura? Questo è il punto importante. E o que acontece, então, com o tratamento, com a cura, o cuidado nesses casos? Isso é importante. E qui in due casi. Coloro che vivono insieme a queste persone oppure coloro che sono specialisti della terapia. Sono due casi diversi. E tem dois casos diversos. Um é com relação às pessoas que vivem com essas pessoas que têm distúrbios ou as pessoas especialistas que fazem terapia com eles. Noi sappiamo che nel primo caso c'è un grande problema per le famiglie o per coloro che vivono insieme a queste persone che hanno disturbi. Nós sabemos, nesse primeiro caso, que há grandes problemas com aquelas pessoas que vivem com essas outras que possuem distúrbios. É bem difícil. E allora qui è necessario aiutare i familiari, i parenti, quelli che stanno con le persone, per dare a loro una forza spirituale, direbbe la Stein, per poter sopportare la presenza. E neste caso, neste primeiro caso, seria necessário ajudar os familiares e os parentes que convivem com essa pessoa para dar a eles, diria Stein, uma força espiritual para que eles possam suportar, dar suporte, né, a esta pessoa que convive com eles, que tem esses distúrbios. E il secondo caso è invece di chi fa il lavoro dello psicologo dinamico oppure dello psichiatra, dello psicoterapeuta. Che cosa deve fare?
E Cosa no segundo significa caso, cura? ele diz respeito ao psicólogo, ao psiquiatra, a todos os que tomam conta e cuidam desse tipo de pessoa. O que significa o cuidar, né, para eles? Allora, in primo luogo significa una buona preparazione teorica, che io chiamo il presupposto clinico di chi lavora in quel campo. Então, o primeiro caso, como um pressuposto clínico, é uma boa preparação teórica. Sì, come presupposto proprio del clinico, una buona preparazione teorica. Quindi, sapere che cos'è l'essere umano, antropologia. Ou seja, saber o que é o ser humano, antropologia. Conoscere bene i disturbi della psiche, quindi Conhecer essere bem, preparati. conhecer bem Sì, scusi. Conhecer bem os distúrbios da psique. E qui naturalmente ci sono molte interpretazioni e molte scuole. Noi qui stiamo parlando della scuola dell'interpretazione fenomenologica, della psicopatologia fenomenologica, che dà interpretazioni sia della mania che della depressione, l'abbiamo già un po' accennato. La depressione è una crisi, diciamo, esistenziale interna che impedisce il rapporto con gli altri. Per esempio, l'atteggiamento maniacale è invece un atteggiamento di onnipotenza che impedisce il rapporto com l'altro, però altrettanto. Então, aqui a gente falou, tem que conhecer também as várias escolas, né, de tratamento, e aqui nós falamos da escola fenomenológica de psicopatologia, que aborda, como nós já vimos antes, a depressão como uma crise existencial interna, que gera problemas também na relação com os outros, e, por exemplo, os distúrbios maníacos, como uma tendência a uma onipotência, também individual, interna, que dificulta a relação com os outros. Sappiamo, per esempio, che la psicanalisi cerca l'origine, diciamo, di questi disturbi nella psiche, ma nella parte più profonda della psiche, che viene definita la parte inconsciente. Nós sabemos que a psicanálise busca a origem desses distúrbios, não na psique, mas numa parte mais profunda da psique, que nós chamamos de inconsciente. Però teniamo presente che anche Binswanger, attenzione, pur non essendo uno psicanalista, parlava del sogno come espressione della parte più profonda inconscia dell'essere umano. E vejamos que Binswanger, mesmo não sendo um psicanalista, ele falava dos sonhos como uma expressão, uma manifestação da parte interior mais profunda, inconsciente do ser humano. Ed è interessante che sia Husserl che la Stein dicono che c'è questa dimensione non consapevole della psiche, perché noi abbiamo la consapevolezza delle vivenze psichiche, ma esiste anche una dimensione non consapevole della psiche. E tanto Husserl quanto Stein admitiam a existência de uma dimensão não consciente da psique, né? Eles admitiam a existência dessa dimensão. La differenza con la psicanalisi è che la psicanalisi tende a dire che tutto proviene da questa dimensione inconscia, mentre ecco sì, a diferença da fenomenologia, escola fenomenológica de psicopatologia, é que com a psicanálise, é que a psicanálise tende a dizer que todos os distúrbios têm sua origem nessa dimensão do inconsciente. E che comanda quindi nell'essere umano. E que essa dimensão do inconsciente comanda o ser humano. Mentre nella interpretazione della fenomenologia questa dimensione non comanda se l'attività spirituale riesce ad avere il controllo.
E na escola fenomenológica, ao contrário, eles dizem que esta dimensão inconsciente, ela não comanda se a dimensão espiritual consegue ter o controle sobre o próprio indivíduo. E poi non tutte le patologie sono riconducibili alla sfera dell'inconscio. E não todas as patologias podem ser conduzidas ou que tenham a dimensão psíquica na origem delas. E quella inconscia. Psíquica e a inconscia. dimensão inconsciente, desculpa, e a dimensão inconsciente esteja na origem delas. Existem outras patologias que têm outras origens. Quindi ci sono delle differenze. Ou seja, existem diferenças. Ma questa preparazione teorica non basta. Mas essa preparação teórica, ela não é suficiente. Ela é pressuposta, importante, mas não é suficiente. Non è sufficiente. E qui mi sembra molto importante l'apporto, cioè quello che dice il Bruno Caglieri. Che cosa deve fare lo psicoterapeuta? Então, aqui diz Bruno Caglieri como algo muito importante que deve ser feito pelo psicoterapeuta. E in questo libro che noi abbiamo dedicato, che si chiama Io e tu, fenomenologia dell'incontro, che abbiamo dedicato 4 persone, e io e poi 3 psichiatri hanno dedicato a Caglieri. E tem nesse livro Eu e Tu, Fenomenologia do Encontro, que 3 psiquiatras escreveram e dedicaram a Caglieri, a Bruno Caglieri. Caglieri fa una premessa che secondo me è fondamentale, perché parla appunto di una psicopatologia della reciprocità, che vuol dire della cura. E Caglieri, ele faz uma observação que é muito importante. Ele fala da psicopatologia da reciprocidade como algo que é essencial para a cura, para o tratamento. Quale deve essere l'atteggiamento, si potrebbe dire umano e morale, dello psicoterapeuta? Quais são as diferentes atitudes humanas e morais do psicoterapeuta? Qui molto importante è il rapporto della entropatia, della simpatia e dell'amore. Aqui é muito importante a relação da entropatia, da simpatia e do amor. Infatti, voglio leggere alcuni punti, scrive che è necessaria una interrelazione tra il paziente e lo psicoterapeuta. De fato, ela vai ler algumas citações. Caglieri diz que é necessária uma inter-relação entre o paciente e o psicoterapeuta. E dice questo: l'interrelazione non è una costruzione concettuale, ma è il luogo reale. Ele diz que a inter-relação não é uma construção conceitual, mas é o lugar real. Ed è il sostegno di ciò che avviene tra le persone. E o local real que dá o sustento daquilo que acontece entre as pessoas. Cioè è necessario stabilire un rapporto, e la parola importante è inter, cioè tra le persone, tra le due persone un rapporto. Ele diz que é necessário estabelecer uma relação, e é importante a palavra entre as pessoas, uma relação entre os dois. Infatti dice che si tratta della dimensione dialogica dell'incontro medico-paziente. Ele fala que se trata da dimensão dialógica do encontro médico-paciente. In particolare dello psicoterapeuta. E in particolare do psicoterapeuta. E dice una cosa bellissima sul dialogo.
In un dialogo vero, del tutto spontaneo, in una lezione vera, in un abbraccio vero, in tutto ciò. Num diálogo verdadeiro, totalmente espontâneo, num abraço verdadeiro. Ciò che accade e ciò che è essenziale non si compie nell'uno o nell'altro dei partecipanti, ma si compie tra i due. Neste momento do diálogo verdadeiro, tudo que acontece de essencial não acontece em cada uma das pessoas, mas se acontece nas duas pessoas que estão nessa relação. E quindi si può parlare di una psicopatologia della reciprocità. E pode-se então falar de uma psicopatologia da reciprocidade. E quindi di una attitudine etica e antropologica. E também de uma atitude ética e antropológica. Che va oltre la preparazione psicologica, la preparazione nella psicologia, diciamo, del terapeuta. Que vai, essa atitude ética antropológica vai além da preparação psicológica do psicoterapeuta. E quindi è qualche cosa, usiamo una parola un po' tecnica, metapsicologico, vuol dire oltre la preparazione terapeutica. E é, então, alguma coisa metapsicológica, ou seja, que está para além da preparação psicológica do psicoterapeuta. E cita, questo è molto interessante, a questo punto cita proprio Edith Stein e l'importanza dell'empatia. Neste ponto da citação, então, Stein é citada e ele fala da importância da empatia ou entropatia. Sì, di Edith Stein, cita proprio Edith Stein e dice che l'incontro, così lo vive lui, l'incontro con il paziente, è grazia e mistero, che sono parole di carattere religioso, grazia e mistero. E ele diz, citando Edith Stein, que o encontro com os pacientes é graça e mistério. E são palavras religiosas que Edith Stein utiliza. Graça e mistério. No, lei utilizza Caglieri. Sim, Caglieri utilizza falando de Edith Stein. Sì, lui cita l'empatia di Edith Stein e poi dice l'incontro tra il paziente e il terapeuta è un incontro di grazia e mistero. Então, ele cita Edith Stein quando fala da empatia, mas logo em seguida ele diz o encontro do terapeuta ou do médico com o paciente é um encontro, é graça e mistério. E ancora, parlando della reciprocità, cita la solidarietà, che noi abbiamo visto è un termine della Stein, cioè essere di sostegno agli altri. E com relação também à reciprocidade, ele fala da solidariedade, que é um termo que a gente viu, que está lá em Stein, que significa ser o sustento, né, o suporte da alteridade, do outro. E parla anche dell'amore, cioè questo atto è un atto, abbiamo visto, la Stein diceva, è un atto d'amore ed è un atto di dovere morale, etico, quindi etico e amore insieme. E ele fala também que nessa reciprocidade é um ato de amor e um ato de dever moral. A ética, o dever e o amor juntos. E questa è la vera cura, direbbe Caglieri, perché non sempre noi pensiamo al suicidio, alle persone che si suicidano, che vogliono suicidarsi, noi dobbiamo assumere questo atteggiamento di cura, di accoglienza. Marcela, você está com o microfone aberto e aí eu não consegui ouvir. Obrigada. Sì, dicevo che
Caglieri dice che questa è la vera attitudine, la vera cura, questo è un aspetto importantissimo del rapporto, anche noi potremmo applicarlo al caso dei giovani o di coloro che vogliono suicidarsi, ma in particolare stiamo parlando dei giovani. E Caglieri diz que este é a verdadeira atitude de cuidado, de cuidar, né? Que essa atitude de reciprocidade e que nós também podemos aplicar a esses jovens com ideações suicidas, né? Que querem se matar ou que, né? Sì, Que pensam, que falam sobre isso. Perché non si tratta di un atteggiamento sentimentale, lui dice, ma è un atteggiamento che Husserl definirebbe di amore etico, dico io, amore etico. Porque não se trata de uma atitude sentimental, ele diria, mas a Ângela diz, trata-se de uma atitude que Husserl chamaria de amor ético. Cioè di un amore che è anche un dovere, nel senso che si aiuta l'altro perché si pensa che sia il bene dell'altro. É um amor que também é um dever, ou seja, se ajuda o outro porque se pensa, se sabe que é para o bem do outro. E io ricordo un episodio molto interessante. In una riunione il professor Caglieri mi ha mostrato uno psichiatra che era stato suo studente e mi ha detto che era stato suo studente, ma sì. Então, ela lembra de uma reunião que ela teve em que o professor Caglieri estava presente e ele apontou um psiquiatra que era um estudante dele. E mi ha detto, vedi, quella persona lì, è bravissimo quel terapeuta, perché è capace di aiutare molto coloro che tendono a suicidarsi, perché noi sappiamo che ci sono anche c'è una si sa che ci sono persone che dicono che tendono al suicidio, che dicono che vogliono suicidarsi. E ele apontou aquele rapaz dizendo que ele era muito competente como terapeuta, especialmente para tratar aquelas pessoas que dizem que querem suicidar-se. Mi ha detto un'espressione che ricordo molto interessante, mi ha detto li sa lavorare, che è un'espressione italiana, non so se lavorare vuol dire è capace di tenerli in vita, ecco. E ele disse, ele sabe trabalhar. Saber trabalhar neste caso, ele é capaz de mantê-los vivos, né? Que eles não recorram ao suicídio. Però noi sappiamo che questo non è una garanzia. Se leggiamo il libro di Binswanger sulla depressione, si chiama Melanconia e Mania il libro. E nós sabemos que isso não é sempre que acontece. Se a gente lê o livro de Binswanger, Melancolia e Mania, nella parte della melanconia, che è la parte della depressione, parla di melancolia, che è na parte da depressão, parla di alcuni casi che ha seguito di tentativi di suicidio. Ele fala de alguns casos que ele seguiu de tentativa de suicídio. E possiamo dire una cosa che non ho detto finora perché l'ho dimenticata, ma che è molto importante, che questo atteggiamento di amore, di vicinanza, si trovava anche in Binswanger, si trovava anche in questo psichiatra svizzero, il quale viveva, noi lo sappiamo, viveva con la sua famiglia nella clinica dove erano ospitati i pazienti e li seguiva come se fossero dei familiari. E essa atitude de amor, de proximidade, a professora Ângela não tinha falado antes, mas é importante, ela quer falar agora, com relação ao Binswanger. Ele tinha muito isso com seus pacientes, inclusive ele vivia com a sua família na clínica, então ele tratava os pacientes como se fossem seus familiares. E questo, naturalmente, questo atteggiamento richiede una grande sensibilità e Caglieri era
molto vicino a Binswanger da questo punto di vista, ma Esse tipo de atitude, ela requer uma grande sensibilidade, né, que tinha em Binswanger, e que Callieri também é muito próximo, muito semelhante a Binswanger nessas suas atitudes com os pacientes. Ma nonostante la vicinanza a questi pazienti, ti ricordiamo che Ellen West, ieri abbiamo parlato di quel caso, si è suicidata lo stesso, e che un altro paziente di Binswanger, che era uno scrittore che si chiamava Reto Ross, che dopo 3 anni di cura si è anche suicidato. Quindi non è facile evitare il suicidio, ecco, in questo senso. Mas isso não é, não obstante toda essa proximidade, essa reciprocidade, carinho, a gente sabe que isso, em alguns casos, isso não é suficiente, como foi o caso da Helen West, que foi citado ontem, que foi uma paciente do Binswanger, que acabou se suicidando, e um outro paciente, um escritor, que depois de 3 anos, que já tinha sido curado, tratado, ele acabou se suicidando. Sì, ma questo non impedisce però che ci siano dei tentativi di aiutare queste persone che aspirano al suicidio, e forse in alcuni casi è possibile anche mantenerle in vita. Io ho partecipato mas isso não significa que o fato de existirem esses casos, que a gente não deve tentar auxiliar as pessoas que falam em suicídio, e em alguns casos se consegue sim fazer com que a pessoa não recorra ao suicídio. Ho partecipato una volta in una associazione, è stata creata un'associazione di queste persone che hanno la tentazione di suicidarsi e che sono seguiti da alcuni psicoterapeuti, e una volta io ho fatto una conferenza a questo gruppo e queste persone... A professora Ângela, ela fez parte um tempo de uma associação de pessoas que tinham essa tentação de suicidar-se, essa ideação suicida, que tinham psicoterapeutas, né, que faziam parte dessa associação, e teve em um dos momentos ela fez uma palestra para essas pessoas. Ecco, ed era molto interessante perché vuol dire che se le persone che si suicidano, per esempio, sono messe insieme, si conoscono e possono un po' condividere anche questa loro grande difficoltà, perché si tratta della vita o della morte, e quindi era un tentativo di aiutarli anche attraverso un contatto tra loro. Então, se percebia que se as pessoas que tinham essas ideações suicidas, se elas se colocavam juntas com as outras, se elas podiam compartilhar as suas dificuldades, e nesse estar junto isso poderia ajudá-las. Sì, ecco, io mi fermerei qui perché abbiamo parlato anche troppo. Scusi, Angela, non posso solo parlare un po' che quello se fa a Ribeirão, se a Ribeirão Preto, quello gruppo comunitari, no? Che mettono insieme terapeutas Ma io non so se quelli riguardano il suicidio, non so se è suicidio però. No? Ah, ok, non è suicidio, sono disturbi della psiche. Sì, no, è la terapia di gruppo, no? La terapia di gruppo è anche una forma importante di terapia. In questo caso era una terapia di gruppo proprio per coloro che avevano già tentato il suicidio. Ah, sì, interessante. È una cosa specifica, sì. Esatto. Bom, então a professora Ângela... Sì, possiamo finire. Grazie. Obrigada. Obrigado, professora Ângela. Obrigado, Cecília, pela tradução atenta. Irmã Jacinta, a senhora nos ouve bem? Agora sim. Ouço sim. Estou ouvindo bem e estou acompanhando. Com muito gosto. Aqui também, irmã Jacinta, estamos ouvindo bem. Está ouvindo?
E vendo a senhora... Estão tudo vendo? bem. Então, Estamos tá bom, vendo. tudo bem. A senhora gostaria de falar algumas palavras, irmã Jacinta? Eu sim, sabe por quê? Eu convidei uma porção de gente que está participando que não é especificamente da psicologia, da psiquiatria, né? Então, a minha fala é mesmo pensando naquelas. Divulguei através também das redes de educação, dos colégios, porque se pensa na criança e no jovem também. O suicídio infanto-juvenil e tudo mais. Então, alguns já responderam e alguns eu estou vendo os nomes por aí. Então, o que eu pensei em fazer mesmo, rapidinho, vou falar um texto pequeno também, partindo da preocupação nossa. O que será que justifica essa participação de tanta gente interessada, né? Vejo gente de longe interessada aí participando. Por que será que esse tema atrai tanto as pessoas? Por que nós estamos reunidos, mesmo nas nossas distâncias tão longas? Por que será que dentro de nós há alguma coisa que nos incita a participar disso? Né? E o que eu vejo que né, é a possibilidade, o acreditar que nós podemos e devemos responder colaborando com todos os que mais precisam. E, neste caso, do que eu dizia antes, especialmente os jovens. Na formação, nós que trabalhamos em formação, porque cada um de nós trabalha em algum setor na formação. Professora Ângela, com toda essa sabedoria, ensina, e eu participei tantas aulas da Ângela, com aqueles alunos, eu me lembro bem, que vinham de todos os lugares do mundo, né, e que iam lá, e ela tem com aquela maior paciência, acompanhava um tempo que, lá na Lateranense, tinha as disciplinas, e a gente escolhia as disciplinas da Ângela, tantos, porque ela realmente se preocupava e acompanhava cada um daqueles jovens mais maduros. Mas nas nossas escolas das apóstolas, na dos jesuítas, nas dos salesianos, mas também na dos maristas, mas também na escola pública, eu encontro tantos professores, que depois fazem parte dos nossos grupos em outro lugar, que se preocupam muito com isso mesmo. Então, nós somos chamados, na formação, a partilhar as nossas próprias experiências como professores, formadores, psicólogos, no contexto em que nos encontramos, no lugar de nossa própria verdade, naquilo que nós somos, porque naquilo que nós somos, nós vamos poder fazer isso. E Edith Stein diz uma coisa, eu sempre me interessei pelos temas de Edith Stein e a formação da pessoa humana, né? Então, Edith Stein diz que o melhor recurso para aprender as coisas não está na teoria, e sim no exemplo vivo, sem o qual todas as palavras permanecem inócuas. Ela dizia isso falando no tempo em que ela está ensinando as moças, que nós aqui chamaríamos normalistas, né? As que estão fazendo a formação para serem professoras. E ela, então, vai falar de alguma coisa muito importante, e nós já falamos também aqui, né? Mais ainda, os psiquiatras e os psicólogos falam da força vital. A força vital é aquilo que nos motiva. Tendo a força vital, nós vamos continuar sempre motivados. E se nós desanimarmos, e tem também aí pessoas participando que são pais, que são pessoas, o tio que está preocupado, tia que está preocupado, porque está vendo já criança e jovem com essa tendência, né? Então, diz um provérbio popular hebraico, né, que Deus, no princípio, criou o ponto de interrogação e o colocou no coração do homem. Cada ser humano tem dentro de si um ponto de interrogação. No dia a dia, cada um de nós, assim como todos os seres humanos adultos, crianças ou jovens, precisamos nos fortalecer. E aos formadores cabe a tarefa de motivar sempre mais os que já são positivos e felizes, e fortificá-los sempre mais. E, ao mesmo tempo, motivar
aqueles que não são tão positivos, e fortificar também o fraco, que já não tem esperança. E por isso, o essencial, ter essa força vital, depende muito de quem está em torno, do conselheiro, do amigo, do familiar, daqueles que podem fazer isso, né? E assim, como é que o ser humano... Vem já uma pergunta, né? Como o ser humano pode chegar a crer que vale a pena viver? Como é que nós podemos fazer com que isso aconteça? Não somente por palavras, mas por vivências concretas, partilhadas com pessoas que realmente acreditam nisso. Então, a gente sente por intuição se a pessoa que está falando acredita naquilo, ou se ela não acredita, está falando forçado. Outro pequeno lembrete popular que os mais simples sabem responder, e eu usava muito essa história aqui, esse pedacinho, para motivar realmente os professores, né? Que falam assim, mas não tem jeito, aquela classe, eles são negativos, eles não querem. Então, a gente usava, eu tinha até os desenhos, né? Como dar de beber a um burro que não tem sede? Como é que se faz para dar de beber para um asno, um burro que não tem sede? Porque ele não pode ficar sem beber, né? Existem diferentes estratégias para fazer com que o burro beba, né? Pode-se tentar qualquer uma delas. Podem ser usadas essas estratégias, mas é só uma que funciona. A gente pode forçar o burro colocando água na boca dele, ele se reajeita, chuta, faz o que quiser, né? Ou então bater nele, o que é um absurdo, se for fazer isso, é considerado um absurdo, bater no burro, né? Ou também tem só uma que a gente pode usar e que vai dar certo. Qual é? Será que é colocar a água na boca dele, na marra, pôr na boca dele? Não, também não é. Bater também não. É só fazendo uma coisa, procurando um outro burro que realmente esteja com sede de verdade e que tenha, e que vai lá perto desse burro que não quer beber, né? E beba aquela água com todo prazer, com todo gosto. E ainda assim diz para nós, e é assim, quem sabe, aquele que não tinha gosto, vendo o outro, pense, talvez eu possa experimentar. E experimentando, posso entrar nessa dinâmica toda também, de aprender e de não ter esse sentido de encontrar que a vida não tem valor nenhum, né? Então, nesse caso, nossa motivação para participar dessa nossa comum preocupação que aconteceu nesses 3 dias, né, com crianças e jovens sem gosto pela vida, por exemplo, pessoas que estão participando para poder descobrir como é que pode fazer. Já ouvimos tantas coisas importantes e vamos poder seguir. Mas a nossa motivação para participar dessa nossa comum preocupação com crianças e jovens sem gosto pela vida é um novo ponto de partida para cada um de nós. Também nós precisamos estar mais motivados. Estamos aqui porque acreditamos que a formação ou a terapia, a que somos chamados por parte da nossa própria experiência, do contexto em que nos encontramos, tantos aí são, e eu conheço também, né? Alunos, ex-alunos de Andrés, de Ribeirão Preto, de outros lugares, e trabalham justamente já com a terapia, acompanhando pessoas, participando desse local preciosíssimo que tem na USP, que é para jovens com esses problemas também, né? Então, nós encontramos, isso é o lugar onde nós, participando de cada uma dessas coisas, o lugar da nossa própria verdade. Todos nós, se voltarmos para dentro de nós mesmos, temos referências positivas, de exemplos concretos, com os nossos pais, professores, com verdadeiros profissionais. A professora Ângela nos deu o exemplo de verdadeiros psicólogos e de filósofos. Fala de Binswanger, que vai morar junto com aqueles. E eu conheci Calheiro e brilhavam os olhos dele. Era uma graça participar daquelas reuniões com Calheiro e com aqueles que se diziam os filhos e os netos, né? Quando vinha lá, eu ficava encantada de ver, sabe o quê?
vinha lá um jovem que ia apresentar um trabalho, naquele seleto grupo ali do Centro Italiano de Pesquisa Fenomenológica, né? E vinha lá o rapaz, aluno do Calieri. E aí o menino lia todo o seu trabalho ali, no final o Calieri falava assim, oh, mas eu quero agradecer muito, porque você me ensinou isso, e falava como que realmente ele se sentia renovado diante daquilo. Isso, então, para nós, um encontro como esse, mesmo com todos os problemas que eu tive aqui, que parece coincidência muito ruim mesmo, mas a casa inteira aqui está sem internet, e estamos fazendo tudo isso aqui como dá, né, nos nossos celulares, graças à ajuda da Luciene, que também participa sempre, que é motivada para isso. Agora, nós falávamos antes que o Deus colocou no nosso coração a interrogação. Não? O nosso Deus é um Deus de perguntas, se nós nos dispomos a escutá-las. O ponto de interrogação se parece com o anzol da pesca. Né? Pesca um início de motivação. No início da vida pública de Jesus, que se a gente quiser verificar isso, está no Evangelho de São João, no capítulo 1, nos versículos de 28 até 35 e 39, é um acontecimento, logo depois, é o começo da vida pública de Jesus. Né? Ele acabou de ser batizado por João Batista, e junto com João Batista, tinha alguns seguidores de João Batista, que estavam com ele. E eles, então, perguntam, né, depois do batismo, eles ouviram aquilo que o João Batista tinha dito, aqui está o Cordeiro de Deus, né? E ele, eis o Cordeiro de Deus. E aqueles dois que estavam ali com João Batista, saíram loguinho dali e foram seguindo Jesus. E eles, de repente, Jesus vê aqueles dois que o seguem e fala para eles assim, a pergunta, o que vocês estão procurando? E eles responderam com outra pergunta, Rabi, onde moras? E Jesus disse, vinde e vede. Foram e ficaram com ele. Era perto das 4h da tarde. Então, o que nossas perguntas podem suscitar ao aproximar-nos dos nossos jovens, de nossas crianças? Eu sinto muita falta aqui de não poder estar em contato com os meus jovens, né? Nos trabalhos que eu fazia nas nossas escolas. Então, isso aqui, para mim, faz refletir e me faz agradecer também agora por ter podido participar, mesmo longe, mesmo não podendo estar aí ainda, né? E torcendo para que não mudem outra vez a minha passagem, senão não vou poder ir nem nesse final de mês, né? Que eu estou programada para ir para o Brasil. Mas eu agradeço realmente tudo isso e fiquei de pedir depois, mas eu não consegui a resposta dele ainda, de passar por e-mail, porque aqui em casa e-mail esses dias não vai ter, não consigo mesmo, na internet não se entra. Eu tenho um programa muito interessante do professor Rodrigo, mas não é dele, é da Rede Marista, que é muito, que vale a pena falar daquele ali, é uma coisa interessantíssima, que é o trabalho que os maristas estão fazendo para voltar, né? E para poder fazer com que outras pessoas também participem, e para formar na rede marista inteira, né? As nossas redes também têm, mas eu gostei muito, muito da forma como eles planejaram. O professor Rodrigo é um aluno da Marina Massimi, que também fez o doutorado na USP, na psicologia, e está trabalhando agora como diretor do Colégio Marista. Então, eu quero falar um pouquinho desse projeto dele, e vou pedir depois, passar para o Andrés, né, que eu tenho, para que possa ser também distribuído para outras pessoas, e vem com todos os direitos dos maristas ali, mas é muito válido, porque é justamente o tema daquilo que nos preocupa. Não fala de suicídio, não, mas fala de dar sentido para a vida dos jovens e é publicação para a juventude mesmo. Eles fazem de uma forma bem interessante, é rico, né?
chama-se Saúde Mental de Adolescentes e Jovens em Contextos Educativos, Relações de Cuidado Humano, depois vem, todos os temas são a valorização da vida, mas feito de forma bem pedagógica mesmo, para o professor, para o pai, porque isso vai para casa também, né? A importância do cuidado da vida. Sejamos sinal de esperança no mundo, escuta atenta aos sinais dos tempos, resposta audaciosa aos desafios de uma cultura de cada espaço-tempo. Sejamos memória e testemunho, esperança e presença, onde quer que estejamos. Porque também a nossa formação, no mundo inteiro, percebo isso também na Europa, está perdendo muito dos valores essenciais, na futilidade, no momento em que outras coisas que não são prioritárias tomam a frente, tomam lugar. E nesse tempo em que nós estamos tendo, muitos participam realmente com todo o gosto das aulas online, mas muitos não. Eu estou vendo gente que me diz que, mas o professor está chamando, está passando alguma coisa, e ele aparece lá como presente, mas não está nem participando. Então, para perceber que há uma forma nova de tudo isso aqui. Então, é um livretinho que está já escanerizado, né? E que pode ser passado para as pessoas que se interessam mais. Agora, é claro, eu estou falando da Rede Marista, mas eu vou voltar lá para o Brasil agora, né, para ir para o Brasil, e vamos na nossa rede de educação, na rede Sagrado de Educação, na rede Salesiana de Educação, sou ex-aluna salesiana com muito orgulho, em todos esses lugares há uma preocupação grande, mas também aquilo que eu falei do Andrés, que ele vai passar para todos, né? É realmente um trabalho interessantíssimo na escola pública, em ambientes onde pessoas mais que não têm a possibilidade de estar nas escolas particulares poderão aproveitar também. E o vídeo o Andrés mesmo depois vai disponibilizar, tá? E muito obrigada. Acabou. Muito obrigado, irmã Jacinta, pelas suas lindas palavras profundas. Eu vou falar as últimas palavras, né? Um agradecimento, mas também falar da mensagem, né? Que quando a gente se disponibiliza, quando a gente tem essa abertura para poder ouvir o outro, como nós pudemos ter aqui, abertos para ouvir as palavras da professora Ângela, abertos para ouvir as palavras da irmã Jacinta, e quando nós temos essa disponibilidade com o jovem que nos procura e que pede ajuda, é porque ele traz um saber que é próprio fruto do sofrimento que ele tem, e que ele quer expressar, e que ele quer comunicar, seja jovem, seja uma criança. E essa criança, esse jovem que quer expressar e comunicar algo a seu modo, que muitas vezes nem mesmo os pais e os familiares e os amigos conseguiram compreender, que nem nessas relações eles conseguiram se fazer entender, mas no momento em que eles procuram ajuda, eles intuem que tem alguém que pode ajudá-los. Muito a gente pode fazer. Nisso que a professora Ângela falou do compartilhamento, do amor ético, da solidariedade, né? Como a irmã Jacinta falou, acreditar naquilo que a gente faz. Por mais pesado que seja um assunto, como não quero mais viver, quero morrer, eu não passo um dia sequer da minha vida sem pensar em uma forma de como me matar, se nós conseguirmos sustentar isso em nós, esse peso que o outro tem, ele pode se tornar um pouco mais leve. E a pessoa sai melhor do que ela entrou a partir desse encontro atual. Então, a gente tem muito a aprender com os jovens. Eu sempre falo, o escritório de saúde mental, ele foi formado a partir do relacionamento com os jovens
de todas as áreas, humanas, biológicas e exatas, que nos procuram, com as mais diversas formações, vindo de escolas particulares, fortíssimas, como vindo da periferia, de escolas públicas, pessoas que têm uma vulnerabilidade social e cultural que outros não tiveram. Então, eu gostaria muito de agradecer novamente a disponibilidade da professora Ângela Lisbelo, da professora irmã Jacinta Turolo Garcia, da Maria Cecília Isato Parisi, pela sua tradução tão competente, tão próxima a tudo que a professora Ângela disse, agradecer muito a presença de todos, e se vocês não se incomodarem, eu pediria para todos abrirem a imagem para que a gente possa fazer uma fotografia e guardarmos essa fotografia, tanto no vídeo como num print, que qualquer um de vocês podem fazer no seu computador, no print screen, que fica no teclado, geralmente no alto à direita, do lado de Delete, Insert, Print Screen. Se vocês apertarem ali, depois é só fazer uma cópia e guardarem essa imagem. E assim a gente termina o nosso seminário internacional, a nossa disciplina, agradecendo com muita gratidão a professora Ângela, a irmã Jacinta, que estão na Itália, e disponibilizaram mais uma vez essa possibilidade de refletirmos juntos, de poder estarmos juntos, todos sentindo a flor da pele, né, uma situação muito importante que a gente está vivendo na humanidade. É muito difícil tudo que a gente está vivendo, e eu tenho certeza que esses 3 dias, tudo que ficou gravado, será um alento, a gente vai poder voltar a apreciar tudo que foi dito aqui, e vai ficar gravado para a eternidade, não só no YouTube, mas no coração de todos que participaram aqui. Muito obrigado a todos pela presença. Magna está fazendo o sinal do coração. Muito obrigado a todos. Cuidem-se, cuidem aos outros que puderem, e muitíssimo obrigado pelo interesse e pela presença de todos. Que todos tenham uma boa tarde e um bom ano. Muita esperança. Nunca percam a esperança. Nas piores adversidades, nunca percam a esperança. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.